A expressão do amor de Deus, você sabe que é nos sacramentos. Eucaristia, confissão, de modo particular vou falar desses dois. E no momento atual, a Eucaristia você é chamada a acompanhar pela TV. Inclusive amanhã meio-dia, domingo às 8, às 18. E como que eu faço, padre? E agora eu vou explicar com calma, para chegar no urbi et orbi, porque senão a gente coloca tudo e confunde. Falemos sobre a Eucaristia. Não podendo ir à missa, não podendo visitar o Santíssimo Sacramento, não recebendo a Eucaristia, manducação, comer a Eucaristia, receber ela na sua boca. A igreja se vale de um princípio antiquíssimo, muito claro no Concílio de Trento, mas muito atual, que é a da comunhão espiritual. E nesse aspecto, quando você participa da missa, por isso todos os nossos comentaristas, e aparece no seu GC, você faz a comunhão de desejo, a comunhão espiritual. Então, não é a mesma coisa? Não é. Dá para equiparar? Não. Mas é uma comunhão de desejo. Eu desejo, Senhor, e eu te pergunto, Deus que é Pai, no seu infinito amor, não sabe o desejo dessa profunda intimidade? Jesus, o enviado do Pai, que é a expressão máxima do amor de Deus, não fará comunhão com uma alma que deseja, anseia? Isso sobre a comunhão. Agora falemos sobre a confissão. E preciso voltar alguns dias atrás, que passou despercebida a informação. Uma informação que veio de Roma, e aí passou despercebido. Porque veja, agora chegando para a Páscoa, muitos desejam confessar. E a confissão auricular está muito reduzida. Muitos estão em quarentena, outros estão nas UTIs. Ainda não é uma realidade tão palpável no Brasil, e Deus nos livre que seja, mas se seguir o fluxo normal, é o que vai acontecer. Mas eu desejo a confissão, eu quero a confissão, eu preciso da confissão, eu não quero morrer em pecado. Então, dias atrás, o Santo Padre, o Papa, lembre-se, tudo que ligardes na terra, disse nosso Senhor a São Pedro e ao Papa Francisco, é o Pedro de hoje. Tudo que ligardes na terra será desligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. O Papa nos ensinou, no seu pastoreio, no seu zelo, e você percebe como o Papa Francisco está todo voltado para dar conforto, esperança. O que ele ensinou? Que caso estejamos privados da confissão auricular, que palavra é essa? Aquela aurículo, orelha, aquela confissão sacramental. Mas você sente que inclusive para casos de pecados mortais, veniais e mortais, e há um profundo arrependimento, como agir? Morrer sem o perdão? Não. Como agir se você está em quarentena? Como agir se está numa UTI e não tiver padre? Como agir se você for pego de surpresa? Nesse momento, independente do dia, não se aplica só hoje na bênção papal, você entra em diálogo com Deus. Você
é convidado, e o Papa nos ensina, conversa com Deus. Leve o teu pensamento a Deus. E diante de Deus, faça as suas acusações. O que é isso? Diga para Deus onde você se arrepende de ter pecado. Onde você se arrepende das falhas cometidas. E peça do fundo do teu coração. Mas tem alguma fórmula, Padre? Não. Um diálogo amoroso com Deus. Repito, tem fórmula? Não. Um diálogo amoroso com Deus. Diga para Deus o que você está vivendo, o arrependimento que você tem, os males que você fez, e peça o perdão de Deus. Aqui, não é que você está negando a confissão sacramental, é importante isso. Aí que existe uma palavra que pouco se entende, uma disposição, que caso você viva, na primeira oportunidade, vai procurar um padre para confessar. Você está entendendo? Então veja, nesse momento, você está privado da confissão. Você não está negando a confissão como algumas religiões, que negam a confissão sacramental com o padre. Não é uma negação. Na primeira oportunidade você vai procurar. Não vou dizer os termos em latim, estou tentando simplificar. Mas naquele momento você precisa do perdão de Deus. Você quer o perdão de Deus. Você sente remorso pelo que fez. Não quer morrer sem o perdão. Não quer estar sem o perdão. Não quer celebrar a Páscoa sem o perdão. Então você faz um diálogo amoroso com Deus. Confessa os seus pecados para Deus, todos, tendo no seu coração que na primeira oportunidade, quando tudo isso passar, vai procurar um padre e Deus perdoa. Isso chama-se contrição perfeita. Um termo, grava no teu coração, contrição perfeita. Ou se quiser, uma confissão espiritual. Então isso vale para hoje, vale para todos os dias, inclusive para a Páscoa. Padre, vai ter normativas para a Páscoa? Aguardemos. Não é hora de dizer nada sobre a Semana Santa. O Vaticano vai se posicionar, os bispos diocesanos vão se posicionar. Eu estou falando sobre a confissão espiritual, sobre a contrição perfeita. A outra contrição, não vem ao caso, mas só para dizer, é a contrição por medo. Mas não é essa que nós queremos. Por medo de morrer, não, isso é imperfeita. Vamos à perfeita. Bom, explicado? Depois apareceu um outro elemento, que também confundiu a cabeça das pessoas. E me perguntavam, padre, hoje eu preciso ter um crucifixo na mão? Não. Também é uma orientação geral. Na hora da morte, e eu peço isso, tanto que as nossas orações a São José, pedindo uma boa morte, é pedir a graça de termos a confissão dos pecados sacramental, a unção dos enfermos e o viático. O que é isso, viático, padre? A gente não escuta mais falar. É a última comunhão. É quando o padre vem e dá a última comunhão, é o viático, para a via do céu. A gente reza para São José pedindo uma boa morte. E a boa morte não é uma morte repentina, é ser preparada. Fecho parênteses. Voltando no que se refere sobre o crucifixo. Uma pessoa, e nós temos que entender, a Itália está assim. Há cristãos no mundo que não têm sacerdotes. Mais de 50 morreram cuidando. Não é que a igreja não está cuidando dos doentes. Eu vi um relato de um padres na Itália, que entre os enfermeiros e enfermeiras, estava lá, todo encapuçado, com luva, mas estava lá dando a unção dos enfermos. Deus nos livre que chegue essa realidade no Brasil, mas o Papa fala para o mundo. Uma pessoa que está em quarentena em casa, uma pessoa que está em hora da morte, você lembra
de um antigo princípio, que era dar uma vela acesa, eu coloquei na mão da minha mãe. Do meu pai não, porque estava na UTI. A ele eu dei a unção dos enfermos. Mas e uma pessoa que não tem essa oportunidade? E eu peço a Deus para ter. Pegue um crucifixo. É isso que o Papa está dizendo. Só que como todo mundo juntou no dia de hoje, misturou tudo. Então o crucifixo é para na hora da morte você dar na mão de um moribundo. Dar na mão de quem está morrendo. Aí alguém já me perguntaria, desculpa ser tão catequético nesse sermão, mas padre, lá na UTI, a pessoa está pelada, é verdade, você não pode nem com uma correntinha, eu tenho meu escapulário, quando eu estive numa cirurgia, nem isso deixaram, mas então e essa pessoa vai ter o quê? Se a pessoa elevar seu pensamento em Deus, pensar no ato redentor da cruz, eu te pergunto, o Pai, que é misericordioso, que é amoroso, não vai atender? A cruz na mão é para conforto de quem está morrendo. A cruz na mão é conforto para os homens, não uma necessidade para Deus, mas ajuda, porque você morre acreditando e olhando para o Cristo. Então, já expliquei sobre a comunhão, que vale sempre, já expliquei sobre a confissão, que vale sempre, espiritual, que eu prefiro mais do que confissão espiritual, prefiro chamar de contrição perfeita, e também para a hora da morte.